Evangelho de João, capítulo 4, a seguir. João 4, a partir do versículo 1. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Havia uma rixa entre eles. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que interessante. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela achava que era a água física que nós bebemos. Ele disse: vá, chama o seu marido e volte. Preste atenção. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, disse que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E aqui a seguir fala que os discípulos chegam e encontram Jesus falando com aquela mulher. Eles acharam assim um absurdo, né? Como assim falando com aquela mulher, né? Naquele momento, aqui fala assim: naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas só que ninguém perguntou: que queres saber ou por que está conversando com essa mulher? Nenhum deles chegou para Jesus questionando Jesus. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham,
ver um homem que me disse o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe peixe, lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos creram, continua a palavra. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram deles, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias naquele lugar, e por causa da sua palavra muitos creram e disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmo o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Essa palavra ela fala muito profundamente ao meu coração, porque não só essa palavra, como a palavra que Jesus vai até o Gadareno, né, que está lá em Lucas 1, a partir do capítulo 1, quando Jesus atravessa aquele mar da Galileia e vai até Gadara e se encontra com o endemoniado gadareno, e o endemoniado gadareno é liberto por Jesus, né, de uma legião de demônios. A Bíblia fala que não tinha ninguém que pudesse prender aquele homem, segurar aquele homem. Tamanha era a força dele, era descomunal, era algo assim sobrenatural mesmo, maligno, que ninguém conseguia segurar ele. Prendiam eles com correntes e não conseguiam prendê-lo, porque ele quebrava as correntes de tão terrível que era a possessão dele. E no capítulo 15 de Mateus fala da mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada. E Jesus, ele se retira, depois dele falar com a multidão, ele se retira daquele lugar e vai a uma cidade chamada Sidom e Tiro, e ele fica sozinho naquele lugar e ele encontra com essa mulher cananeia. E eu queria falar aqui da atitude de Jesus nesses 3 casos: o endemoniado gadareno, a mulher samaritana e a mulher cananeia. Olha que interessante, eram três improváveis. Eram 3 pessoas que ninguém dava nada por elas, nada. O endemoniado gadareno ninguém suportava mais, ele já vivia lá no sepulcro, já vivia lá no cemitério, ninguém suportava ele porque ele era tão endemoniado que ele andava nu e ele não tinha quem aguentasse ele, já vivia longe da família, ninguém mais dava conta daquele homem. E Jesus atravessa o mar e vai até Gadara só para se encontrar com aquele homem, só para levar libertação para aquele homem. Olha como nosso Jesus é maravilhoso, amados. Nosso Jesus é lindo. Ele se importa comigo e com você, mesmo que alguém não dê mais nada por você, que se você tem alguém que ninguém dá mais nada, que fala assim: olha, não tem mais jeito, aquela pessoa ali tem jeito, porque Jesus marca um encontro com aquela pessoa e vai ao encontro dela e transforma a vida dela. A Bíblia fala que Deus chega e chega e liberta aquele homem, e é uma obra tão gloriosa que aquele homem fala assim: deixa eu voltar com você e voltar
junto com você para fazer a obra. Ele fala, não, você vai testemunhar lá na sua cidade. E a Bíblia fala que aquele homem, ele se torna missionário em 10 cidades, chama Decápolis, e ele leva a palavra do Senhor para a família dele, e eu creio que muitas pessoas foram transformadas através do testemunho daquele homem. E Jesus foi lá, marcou o encontro. A Bíblia fala que Jesus atravessou o mar, libertou ele e voltou novamente. Ele só foi lá para isso, para libertar aquele homem. Então creia. Se você tem alguém que você acha que não tem jeito, creia, ore, busque. Nós falamos sobre oração aqui hoje. Vá atrás do Senhor, tenha intimidade com o Senhor e busque e peça: Senhor, tem um encontro, marque um encontro com aquela pessoa lá, papai. Ele está precisando do Senhor, para o Senhor libertar, para o Senhor curar, para o Senhor transformar, para que vidas cheguem aos teus pés através do testemunho dele ou dela. Creia, o Senhor, ele marca encontros com improváveis. E nós vimos no segundo, que é a mulher cananeia. A mulher cananeia era uma mulher, pertencia a um povo que para o povo judeu era amaldiçoado. Os cananeus, os judeus nem suportavam os cananeus, era considerado como cachorrinhos, como pessoas sem valor nenhum. E a Bíblia fala que Jesus, depois que ele sai de um momento da palavra ali, de multidão, ele se retira. Será que Jesus já não sabia que aquela mulher estava atrás dele? Será que ele não marcou aquele encontro, não saiu, não se retirou exatamente para dar oportunidade para que ela pudesse encontrá-lo? Porque os cananeus não tinham liberdade, não podiam chegar perto dos judeus. Então, no meio da multidão, Jesus sabia que ela não iria até ele. Ela não se atreveria até ele. Mas o que ele faz? A Bíblia fala que ele se retira e ele vai para um lugar separado. E eu creio, amados, que Jesus fez isso para que ela tivesse a oportunidade. Tanto é que quando Jesus se retira e vai para uma casa, a Bíblia fala que aquela mulher, ela chega até Jesus e clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, da minha casa, me socorre, socorre a minha casa, socorre a minha filha que está lá endemoniada, Senhor. Faz a obra na minha vida. Ela clama ao Senhor. E a Bíblia fala que os discípulos tentam impedi-la. E o Senhor fala assim, os discípulos falam: Senhor, despede essa mulher, manda ela embora. E ela insiste, enquanto os discípulos estavam ali resmungando, murmurando ali que mandasse ela embora, ela corre e ela se rende aos pés do Senhor. E ela fala: Senhor, atende o meu pedido. E aí ele fala assim: olha, não cabe a mim pegar o pão e deitar aos cachorrinhos, ou seja, dar o pão que é dos judeus, que ele veio para os judeus, e jogar para quem não era dos judeus. E ela fala assim: Senhor, até as migalhas, se o Senhor me der, é suficiente. E ele vê aquela fé daquela mulher, e ele vai, atende a ela, e a filha dela é curada. O Senhor sabia, sim, eu creio que o Senhor sabia. O Senhor sabia que aquela mulher precisava de um encontro, aquela casa precisava ter cura, aquela casa precisava ter libertação, aquela casa precisava ter salvação. E o Senhor marca aquele encontro com aquela mulher. Eu creio que ele marca aquele encontro com aquela mulher. O Senhor marca encontros conosco, o Senhor marca encontro com os seus. O Senhor prepara um momento para chegar até os seus e para trazer libertação, cura e salvação para a sua casa e para a sua família e para quem você tem clamado. Creia nisso. Mas ela desce, a Bíblia fala que ela não para de clamar enquanto o Senhor não ouve ela e não responde. Ela busca, ela se rende, ela se joga aos pés de Jesus e o Senhor atende o clamor dela. É outra improvável, porque aquela mulher não era suportada pelos judeus, mas Jesus ouviu. Jesus vai até o encontro daquela mulher e ouve o clamor dela. Jesus atende o clamor daquela mulher. É maravilhoso. Jesus é maravilhoso.
Jesus, ele veio para quebrar todos os paradigmas, para mostrar que não importa quem é que faz acepção contra a sua vida, não importa quem possa ter te rejeitado, não importa quem possa ter virado as costas para você. Jesus prepara um momento para ter um encontro contigo. Jesus prepara um momento para ter um encontro com a tua causa, com a tua casa, com as tuas adversidades, com as tempestades que você enfrenta. Jesus prepara um momento para estar contigo e para te trazer vitória. Se você é um improvável, creia. Jesus, ele marca encontro com os improváveis e ele muda as histórias. A Bíblia fala que o Senhor faz na vida, traz à existência aquilo que não existe. A Bíblia fala que o Senhor usa os pequeninos para confundir os grandes. O Senhor faz da forma que ele quer. E o Senhor agiu na vida daquela cananeia, daquela mulher, e curou, e restaurou, e libertou a filha dela. E eu imagino que aquela mulher levou a palavra do Senhor lá para Caná. E apesar daquele povo ser amaldiçoado, ela creu que ele era um Cristo ressurreto, que ele era o Cristo vivo, que podia mudar a história dela. E ele mudou. Creia que o Senhor pode mudar a sua história neste dia. E o terceiro é a mulher samaritana. Amados, aquela mulher era uma mulher adúltera, era uma mulher doente pelo pecado e doente da alma por causa do pecado. Aquela mulher, ela buscava ir naquele poço só ao meio-dia porque ela não suportava ver as outras pessoas, eu creio que ser julgada e ser condenada e ser apontada pelas outras pessoas por causa do pecado que ela tinha. E Jesus aqui fala que Jesus, ele tinha condição de ir voltar ao caminho que ele precisava. Ele tinha condição de passar por outro caminho. Que era isso que a maioria dos judeus faziam, para não passar em Samaria, porque eles não suportavam passar em Samaria. Eles não gostavam de passar ali. Eles tinham uma rixa entre judeus e samaritanos. E o que acontece? Jesus, ele volta e passa aquele lugar. Ele deixa de fazer o retorno lá, de buscar pelo outro caminho, e ele passa por Samaria, e ele vai até aquele poço onde aquela mulher, justamente ao meio-dia, quando aquela mulher, ela ia ali para pegar água. Jesus não sabia que aquela mulher, claro que ele sabia. Tanto é que ele marca aquele encontro com ela. Ele chega exatamente no lugar, no horário onde ela estava. E ela era uma mulher religiosa, porque ela fala assim: olha, o Senhor, que é judeu, não sabe que, falando comigo, que sou samaritana, o Senhor que é judeu, vem aqui no poço de Jacó, nosso pai. Ou seja, ela tinha uma religiosidade. E ela fala também que eles adoravam ali, mas que os judeus falavam que tinha que adorar em outro lugar. Então ela conhecia, mas ela era uma mulher que estava em pecado. E o Senhor chega até aquela mulher e pede água para ela, e ela fala assim: mas o Senhor falando comigo, o Senhor não tem como tirar água. Como é que pode que o Senhor vai tirar água aqui? Quando ele fala que vai dar água da vida para ele estava falando da vida eterna. Ele estava falando da água que era ele mesmo, da palavra dele, a água viva que limpa, que transforma. Ele estava falando de si mesmo, e ela não entende. E quando ele fala de novo, quando ela fala que ele é, que ela sabia que o Cristo iria vir, que o Messias iria vir, e ele fala assim: eu sou o Messias que estou falando com você. Eu sou o Messias, o Jesus, o Cristo que está falando com você nesta hora. E eu creio ali que ela toma um choque, que ela se assusta e ela sai correndo. Pense bem, a mulher que não queria falar com mais ninguém, de repente sai correndo e vai lá na cidade e fala: venha cá, venha cá ver um homem ali, um profeta, que contou tudo que eu estou fazendo de errado, tudo que está acontecendo na minha vida. Ou seja, ela perdeu até o medo de testemunhar, de que alguém estava mostrando para ela aquilo que ela estava fazendo, que podia transformar a vida dela. E ela vai até lá e chama aquele povo: venha, vamos ver, vamos lá, eu quero que vocês ouçam ele. Aquele povo que eu creio que antes julgava ela: sai,
vai ouvir Jesus através do testemunho que ela dá, de que tinha alguém ali que estava revelando quem ela era e que estava mudando a história, mudando o coração dela a ponto de ela se esquecer que ela era uma mulher adúltera e que foi atrás lá daquele povo para que aquele povo também ouvisse. E a Bíblia fala que essa mulher, ela aceita o Senhor Jesus, ela escuta a palavra do Senhor Jesus, ela aceita essa palavra, ela aceita o perdão, que eu creio que Jesus ali perdoou ela, e ela aceita esse perdão, e a Bíblia fala que ela se torna como se fosse, ela foi uma missionária, porque ela trouxe aquele povo para ouvir Jesus, ela levou a mensagem de Jesus, que ele transformava, que ele era um profeta que falava realmente a verdade, e ela trouxe aquele povo e ela se torna uma missionária naquele lugar. Outra improvável, que ninguém dava nada por ela, era uma mulher que já tinha tido 5 maridos e agora estava com o marido de outra. E Jesus chega e fala para ela exatamente isso: eu sei quem você é, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, amado. Jesus sabe o que eu faço, Jesus sabe o que você faz. Não tem nada oculto e escondido para o nosso Senhor. Tudo que eu faço, tudo que você faz, Ele sabe, Ele vê. E ele fala para ela, e ele tem aquele encontro com ela, e eu creio que ela salva a ponto de aquele povo falar assim: olha, agora nós cremos nele, não só por causa do seu testemunho, ou seja, ela tinha já um testemunho para contar. O testemunho de transformação dela foi tão grande que aquele povo que julgava ela agora vem ouvir Jesus através do testemunho dela. O Senhor quer fazer isso na minha casa, na minha vida, na sua casa, na sua vida, nos nossos, naqueles por quem nós temos clamado. Basta nós somente ouvirmos a voz do Senhor e crermos que Ele é fiel para fazer e buscarmos a Ele de todo o nosso coração e confiar na palavra dEle, que é poderosa. Entender que Ele é fiel e que Ele faz por mim e por você. Amém? O Senhor, Ele marca encontro com improváveis. Ele muda histórias que são improváveis. Era improvável para essa mulher cananeia, era improvável para esse endemoniado gadareno, era improvável para essa mulher samaritana. Eram pessoas que estavam assim como os outros dias, perdidos, sem jeito mais, mas para o Senhor Jesus teve jeito. O Senhor Jesus veio e mudou a história de cada um deles. Então creia. Eu não sei qual é a história que você tem apresentado para o Senhor, mas creia que Ele é fiel para cumprir, para realizar na sua vida e na vida da sua família aquilo que Ele tem prometido. Amém? Não desista só porque você acha que não tem mais jeito. Porque você serve um Deus que tudo pode. Um Deus que é Deus do impossível. Um Deus que não negou nem ao seu próprio filho, mas antes o entregou para morrer na cruz, para resgatar a minha e a sua vida. Esse mesmo Deus, Ele deu o filho dele para morrer na cruz por aquele que parece improvável, mas que Ele pode mudar a história. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração e que você acrescente a sua fé nesse dia. Que a sua fé seja acrescentada, que a sua fé seja, em nome de Jesus, aumentada e que você possa levar a mensagem do Senhor Jesus e dizer: Jesus faz, Ele promete e Ele cumpre. Amém? Que Deus abençoe sua vida.